questão número 3, de inscrição de sólido. Nós temos um cilindro inscrito em um cone. E neste caso, nós temos que determinar a razão entre o volume do cone, que é o maior, em relação ao volume do cilindro, que seria o menor. Para isso, seria interessante nós determinarmos aqui este valor de raiozinho. Sabendo também que nós temos todo este segmento que seria o raiozão. E estas alturas, a altura do cone e a altura do cilindro, que estaria aqui, h/3. Uma vez que nós temos este raiozinho e este h/3, perceba que este segmento ele pode ser determinado como sendo o raio grande, que seria o raio de toda a base do cone, menos este raiozinho pequenininho, raiozão menos raiozinho. Dessa forma, nós conseguimos observar uma semelhança de triângulos, em que nós vamos confeccionar aqui baseado nos catetos. Então, a princípio nós temos essa altura e este cateto. h/3 está para... Vamos construir de uma forma um pouco mais visual e bonita. Então, esta altura ela está para esta base, raiozão menos raiozinho. E da mesma forma, devido às semelhanças, nós temos estes catetos, hzão e raiozão. Hzão e raiozão. A partir dessa informação, nós podemos criar uma razão ou uma relação entre o raio do cone e o raiozinho do cilindro. Cortando aqui as alturas, nós chegaremos a 1/3 e o raiozão passaria multiplicando este 1/3. Isso é igual a raiozão menos raiozinho. Isolando então o raiozinho, nós chegaríamos que raiozão menos raiozão/3 é o raiozinho, e por sua vez o raiozinho é 2/3 do raiozão. Agora que nós temos essa informação, nós podemos construir finalmente a razão entre o volume do cone e o volume do cilindro. O volume do cone, πr² vezes hzão, dividido por 3, dividido pelo volume do cilindrozinho, πr² vezes h/3. Se nós fizermos aqui aquela correção, copiando o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, note que muitas informações serão cortadas. O próprio π, o 3 e o hzão, sobrando apenas a razão r² sobre r². Nós sabemos o valor desta razão. Na verdade, nós sabemos o valor do raiozinho. Portanto, substituindo este raiozinho aqui embaixo, nós teremos raiozão² dividido por este valor ao quadrado. 4 raiozão² sobre 9. Assim, copiando o primeiro novamente, multiplicando pelo inverso do segundo e efetuando os cortes necessários, nós chegamos finalmente à razão entre esses volumes, equivalente a 9/4. Tudo isso para conseguir demonstrar a importância das semelhanças que existem dentro destas figuras, que precisam ser planificadas para ser observados. A semelhança de triângulos é uma das técnicas mais eficazes nessas questões,